Bem-vindos, amigos da Data Road. Estamos aí para mais um podcast Gestão com Dados, a série onde a gente fala aí sobre gestão, TI, dados. E hoje eu trouxe aí um amigo, o Rodolfo, para falar sobre os desafios da gestão de TI e dados nas empresas, né? O Rodolfo, aí, primeiro, muito obrigado aí pela tua presença, cara. Rodolfo é um cara aí com uma formação em engenharia de software, tem pós em controladoria, gestão de negócios. Acho que pelas minhas contas aqui, Rodolfo, mais de 20 anos aí trabalhando com gestão de projetos e sistema. É isso aí, né? É isso aí. Carinha de Obrigado, cara. novo, mas um pouco de experiência na bagagem. Não, legal. Obrigado por aceitar o convite aí e vir compartilhar as ideias e trocar ideia aí sobre gestão de TI, gestão de dados, que é um tema bem relevante aí nos tempos atuais, né? E o que a gente vai falar aqui hoje, então? Desafios da gestão de TI e dados nas empresas. Vamos trazer aí, já vamos começar com algumas polêmicas, vamos falar de TI, de negócios, de quais são os desafios aí nessa área de gestão. Vamos trazer também sugestão do que melhorar, o que é tendência aí, o que não é. E, e é isso, né? Roda a vinheta e vamos nessa. Queria pedir, cara, mais uma vez, obrigado aí pela tua presença. Queria pedir para você se apresentar aí pro pessoal que está assistindo. Então, assim, no Gestão com Dados a gente tem o pessoal, tem os gestores que assistem a gente de diversas áreas, gestores de negócio, tem gestor de TI, tipo você, tem o pessoal de dados, né? Então tem um público aí bem legal. Eu queria que você se apresentasse para eles aí, para o pessoal conhecer você, cara. Vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Uma satisfação estar podendo falar um pouquinho sobre gestão, sobre informações. A gente vive nisso no nosso dia a dia, ainda mais corriqueiro, né? O que está acontecendo nos nossos tempos atuais, né? Então, uma satisfação compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos com todos, né? Então, vamos lá. Hoje, né? Hoje eu tenho mais de 22 anos de experiência na área. Sou formado em engenharia de sistemas, né? Com ênfase em software. Procurei fazer, especializar também um pouco na parte de gestão de finanças, né? Para entender um pouquinho desse nicho do nosso dia a dia de negócios. E, por último, me formei agora, fiz uma MBA em gestão de TI na FIAP, né? Como a gente pode falar um pouquinho, né? Essa experiência. Então, a minha experiência, ela iniciou, então, 22 anos atrás, como uma pessoa que todo mundo inicia na carreira, como estagiário, buscando fazer formatar computadores, mexer na parte de rede, né, mexer um pouquinho de infra. E aí eu fui pouco mais para o lado de a parte de sistemas, né? Então, no início da minha carreira, eu aprendi a parte do Clipper, né? Fui desenvolvendo um pouquinho na parte de sistemas e fui evoluindo como consultor microsiga, né? Já Então, entregou a idade aí já, cara. Falou de é, Clipper, já entregou a idade. especializei muito nessa área de, principalmente de RPs, né? Por isso que a gente hoje tem um grande conhecimento na parte de negócios. Então, assim, hoje o meu background nasceu em conhecimento em RPs. Então, virei consultor, principalmente na área de supply chain, de estoque. Então, fui me especializar um pouquinho nisso aí. Depois eu entendi que minha carreira tinha que ir para uma área um pouco mais executiva, de gestor. Então, fui tentar me especializar e fui para virando coordenador. Virando coordenador, como eu ainda só conhecia alguns lados do RP, que era a parte de materiais, que a gente fala estoque, custos, né? Um pouco de MRP, eu tive que me deparar um pouco com o contábil, finanças, onde eu tinha algumas dificuldades, entender, e aí eu fui tentar me especializar nessa área, onde eu fiz uma pós-graduação, para a gente tentar entender o que, na verdade, as pessoas que requerem alguma coisa da gente de TI, né, a gente saber falar de igual para igual com a pessoa de negócio. Não adianta a gente conhecer somente tecnicamente, nosso tecnês, que a gente fala bit Uhum. byte, né, desenvolver, e não saber o que é uma conta de um ativo, uma conta de um passivo, o que é um CMV, né? Então, assim, isso eu me deparei que a gente tem que, além de conhecer um pouco de TI, conhecer um pouco de negócio, e eu fui me especializar em gestão de controladoria, né? E aí, por último, a gente, como nosso dia a dia é muito corriqueiro, a gente também especializar um pouquinho mais na gestão de TI, que por último eu fiz uma MBA, né? E aí vendo o processo de gestão como um todo, tá? Cara, muito Então, bom. brevemente, esse é o meu fluxo Ca- hoje de
de relação Essa hoje com a TI. tua história resumida aí. É, E assim, Rodolfo, cara, a gente tem falado bastante ali no LinkedIn sobre a importância de entender de negócios, né? Só que, cara, quando a gente fala, pensa nisso, por exemplo, eu também tenho, né, sou o cara de TI que foi estudando negócios e fazendo pós e se envolvendo com as áreas de negócio para, né, acho que essa área de sistemas, assim, corporativos, ela dá essa oportunidade de a gente entender mais sobre negócio, né? Na tua visão, assim, quais são as formas que a gente tem de aprender sobre negócio? Pensa assim, no cara que está começando a carreira de TI, o cara que estava lá como nós há 25 anos atrás, que hoje está, nem sei, formatando o computador, é, começando na área de TI. Como é que ele faz? Que, cara, é difícil ele sair da faculdade de TI e já emendar uma pós em controladoria, né, cara? Não tem como fazer isso. sim. Hoje eu me deparo muito assim, que eu falo com meus liderados, né? A gente hoje tá muito fácil aprender, né? Hoje, assim, as informações estão facilitadas, diferente, sei lá, de 15 anos atrás, 20 anos atrás, que a gente só tinha isso em livros, talvez na faculdade. Hoje tem um monte de cursos em AD que você pode pesquisar no YouTube. Às vezes o seu companheiro próprio de setor pode te ensinar algo. Então, assim, o que hoje eu falo com meus liderados? Gente, vamos tentar sempre aprender ao máximo e sempre estar aberto para as novidades, inovações e também entender o que a pessoa do outro lado está recebendo da gente. Então, sente a dor da pessoa. Se você não entende a dor da pessoa, talvez você não vai entregar um serviço com excelência. Você não precisa ser especialista nessa área contábil, talvez na área de negócio, mas tem que talvez entender um pouco do que ela está solicitando para você. E aí, quando eu falo isso, eu falo porque, assim, se você vai entregar, vamos supor, a gente vai entregar algo para um setor de negócio, passa um relatório para mim que me traga a margem faturada do último semestre, por exemplo, acumulado. O que é uma margem de contribuição? Vamos entender o que é uma margem de contribuição, porque com isso aí você vai conseguir, talvez, validar os cálculos, validar o resultado que você vai entregar para o setor. Né? Mas, voltando, você não precisa ser especialista, mas seja um cara generalista que conheça o que estão solicitando para você. Então, isso eu falo para eles. Algum termo que alguém está solicitando nas especificações, vamos tentar entender, vão perguntar, me perguntam, eu vou explicar. Então, eu gosto sempre de compartilhar as informações com as pessoas. E hoje as pessoas têm essas informações, hoje em qualquer lugar que ela for pesquisar. Né? Então, está muito mais fácil do que a gente viveu isso em, sei lá, 15, 20 anos atrás. Com certeza. Eu acho que a questão do entender, né, ter a curiosidade, ele entender o porquê, né? Entender a dor do que a pessoa está solicitando para Entender, você, né? Isso é muito importante. por que que ele precisa, por que que a margem, né? É que aí você, o que que é a margem de contribuição? Por que que ela é importante? Por que que o cara precisa desse relatório? Por que que ele precisa comparar essa margem? É, óbvio que são, né, Que muitas talvez é uma informações. despesa e um custo para uma empresa, né? Isso faz parte, até para ele mesmo. Às vezes tem muitas empresas que ela remunera, né, os funcionários por a premiação envolvida talvez por um EBITDA ou um PBIT que envolve algumas despesas, alguns custos que vai dar o resultado da empresa. Então, se as pessoas é legal entender, legal, gente, eu tenho uma premiação que vai ser envolvida por isso. Então, assim, vão todo mundo em prol disso. Então, é legal, tem alguns termos do dia a dia de negócio que as pessoas têm que talvez buscar entender. Principalmente a gente TI, acho que está relacionado ao dia a dia de negócio. Então, é bem mais fácil e como está no dia a dia, consegue compreender melhor, talvez. Interessante. E como a gente pode, na tua visão, assim, porque a gente vai ter que ir dosando, né? A gente está aprendendo ferramentas, linguagens, a parte técnica. O que que eu vejo hoje no mercado? Muita gente aprendendo. Ah, o cara vai aprender Power BI, vai aprender Python, vai aprender, né, linguagem web. E ele sai aprendendo muita ferramenta, mas eu tenho a impressão que ele não sabe muito bem como que ele vai usar aquilo para trazer valor para o negócio. Qual que é o valor agregado em tudo que ele está fazendo? É isso mesmo. Qual que é o valor que ele está colocando o esforço dele ali? Então, é isso que vale a pena a gente um pouco explicar e mostrar isso e passar isso adiante para as pessoas, né? Principalmente as pessoas que estão próximas a gente possa fazer. Porque, assim, criar códigos é uma coisa bem simples, ao meu ver.
Tem pessoas que são mais simples de entender lógica, tem pessoas que não, mas sim, entender qual objetivo você vai fazer naquele código, que é o mais complicado, que acho que é no que a gente está batendo esse papo aqui. Entender o motivo, né? Entender o porquê. Porque códigos, lógica, é simples. E tudo que é lógica de programação, vai mudar uma lógica de outra, a lógica não se muda, mas só a linguagem vai se mudar. Então, assim, a pessoa aprender uma outra linguagem é simples, como conhecer uma lógica de programação. Mas é a essência do que você está fazendo que é o mais complicado. Sim. Que é isso que eu acho que talvez a visão nossa passar para todos. E agora, e ainda hoje a gente tem a IA generativa ajudando a fazer código. Que cria o código pronto. Então, você joga lá, ele faz o código. Então, código daqui para frente, cada vez menos vai ser uma ferramenta mesmo. Eu sou a favor, assim, né? De sempre ser simples, né? Se a gente está focando na dor do cliente, né? Do parceiro ali, a gente está pensando numa solução, pensar numa solução simples e aí achar o que você pode fazer para resolver, né? Pô, vou usar aqui uma tecnologia X e eu já consigo trazer um valor, entendi o problema do cliente, do que ele espera. Acho que é melhor do que a gente sair tipo uma metralhadora aí aprendendo 1 milhão de tecnologia para colocar no currículo e não vai de fato entender o que está se passando ali no. Porque o que eu penso no diferencial hoje de um profissional, né? Isso eu vejo a gente conversando, a gente entendendo. É assim, é o que ele consegue agregar além de uma única entrega. Então, assim, o que ele pode ser o diferencial? É o quê? É a qualidade da entrega e o que ele está pensando entregar isso com objetivo para a pessoa que está solicitando, né? Agregando sempre o valor. Não apenas, como você falou, fazer código, metralhadora, entregar e acabou. Talvez tenha retrabalho, não vai ter trabalho. Às vezes o que está fazendo, às vezes ele não sabe nem o porquê está fazendo, né? Às vezes está fazendo algo que possa destruir algo na própria empresa. Então, ele tem que entender o motivo da solicitação, né? Então, é bem importante quando a gente fala um pouco de entender o negócio, e aí que eu vejo, tem que ter uma gestão para isso também, acompanhar, né? Quando a gente volta a falar em gestão, eu acho que tem que ter o papel do gestor, do líder, somente na TI hoje, é um papel no qual ele é um papel de um coach, né? Para o time dos liderados deles, para tentar entender e passar isso para o time no dia a dia, né? Não é uma carreira simples, né? Então, assim, a gente precisa de. Acho que todo mundo na carreira tem alguém para se guiar, né? Que é esse papel aí de um gestor, de um líder que vai facilitar o caminho, vai dar as dicas aí, né? E acho que na verdade, é essencial. E tanto na área de gestão de TI como gestão de dados é a mesma coisa. Né? Até né, a gente fala também, pô, como que o analista de dados vai se dar bem na carreira sem entender de negócios? É a mesma coisa. Você está recebendo demanda, você está fazendo BI, relatório, mas e aí? Não é deixar bonito, não é botar alguma coisa colorido na parede, né? Tem que ser algo que ajude ali o negócio, tomar decisão. Acho que o pessoal precisa mudar. Eu entendo que a gente aí que já vem da área de sistemas, a gente acabou aproveitando essa oportunidade de trabalhar muito com as áreas corporativas e conseguiu absorver isso. Mas também, na nossa época também não tinha tanto conteúdo assim. Hoje em dia, pô, como é que funciona? Se eu quiser saber como é que funciona toda a estrutura de uma empresa, desde que quando entra um pedido, que vira uma nota fiscal, que separa o pedido, enfim, a gente consegue aprender isso, tem muito conteúdo, né, cara? Não precisa nem fazer um curso, né? Então. Uma faculdade hoje para aprender. E na real, assim, eu acho que só você no teu trabalho, a gente já falou, mas né, reforçando aqui, você no teu trabalho aí, entendendo o porquê das coisas, você já está. Na real, você está aprendendo sobre negócios aí, você não está nem percebendo. Não, maravilha. Essa foi a primeira parte aí. Acho que é importantíssimo a galera de TI, de dados, estar ligadaça aí com a área de negócio. Sentar na cadeira por mais que hoje tem muita coisa remota, mas senta lá na cadeira do analista fiscal para você ver o que é uma vida do analista fiscal. Sente a dor dele, vê a dificuldade que ele está passando no dia a dia. E também, que eu falo, né, reforçando, tem pessoas que estão fazendo parte fiscal que talvez ela também não entenda a dor do rapaz contábil, porque é onde ele vai entregar o resultado. Então, se ele digitar uma nota fiscal errada, isso vai refletir aonde? No contábil. Então, assim, eu reforço,
quando a gente está nessa área de sistemas, sempre a pessoa que está fazendo ela tem que entender um pouquinho do todo também, para ela saber a dor do coleguinha do lado. E a gente de TI tem que entender o todo, porque a gente sabe que vai ajudar todo mundo de uma operação. Cara, então, hoje... é legal também capacitar as pessoas que estão fazendo de cada setor, saber a dor do amiguinho do lado. E hoje a gente tá numa batida também do pessoal da área de negócio entender mais sobre tecnologia, né, cara? Não é mais aquele negócio, cara, TI não é comigo, TI é o cara da TI. Na verdade, não, né, cara? Se a gente vê, pelo menos na área de dados, a gente já vê muita gente saindo da área de negócio e vindo para TI, né? Ou o cara lá que é um analista sênior de controladoria. E aí ele, pô, é o cara que trabalha com Excel, com BI, com números, com dados. Cara, isso aí é a vida dele, né? O contador, né? Número desde da faculdade. Tem muita gente vindo, fazendo o caminho inverso, né? O cara vem, aprende algumas ferramentas, usa todo esse canhão de negócio que ele conhece e vai para a área de TI. Então, assim, hoje, né, a gente tá numa era aí que, cara, não tem desculpa pra gente não saber o básico da outra área e não se interessar pelo que o outro faz, pensando em fazer o negócio crescer. Então, né, tem a nossa parte aqui de entender de negócio, tem a parte da galera de negócios entender de TI, e tudo junto aí, misturado, né? Com certeza, com certeza. Cara, falando então sobre... Então o Rodolfo hoje é gerente de mais de uma empresa de TI aí, né, na área de TI, né? São empresas da área de distribuição. Imagino que tenha uma série de desafios aí para manter tudo isso no ar. O que você vê aí como os principais desafios para quem tá... Qual que é a ideia aqui? Quem está assistindo a gente e está pensando em seguir, às vezes, uma carreira de gestão de TI, de gestão de dados, para ele entender assim, pô, qual que é o desafio de um cara que chega aí e quer chegar nessa posição aí? O que pega? Então, inicialmente, como a gente falou agora, anteriormente, tá entender o todo, né? Entender, como a gente fala, hoje eu cuido de 3 empresas distintas, né? Então, assim, mas todos do ramo hoje na área da saúde, né? Mas tudo na parte de distribuição. Porém, assim, são empresas que são interligadas, então algo que faz para uma empresa, a gente tenta usufruir e colocar na outra empresa, né, que a gente faz a gestão. Então, a gente ganha o quê? A gente ganha expertise numa empresa e já faz o rollout para outras empresas e isso ganha escalabilidade, né? Então, a gente pensa sempre na escalabilidade, no qual você vai conseguir, talvez, ter um pouco de agilidade e você ter um pouco mais de monitoramento mais assertivo, né? Então, assim, primeiramente, tem que confiar numa equipe, né? Porque sozinho você não consegue fazer nada. Então, você tem que ter uma equipe no qual as pessoas que vão delegar para você, elas também têm as suas responsabilidades, saber quais são as tarefas do dia a dia, porque aí sim você confia na sua equipe e você vai estar um pouco mais tranquilo para pensar na estratégia, né, da TI, estratégia do negócio, né? Porque você tem pessoas abaixo de você no qual estão ligadas no dia a dia da operação, no qual ela é responsável para manter essa operação andando, né? Então, a gente tem um time no qual são pessoas qualificadas, de níveis diferentes, né? De júnior a sênior, no qual elas dividem o dia a dia da operação comigo e eu faço a gestão de todas essas pessoas. Então, assim, primeiramente, confiar nas pessoas que você tem no seu time, que eles vão conseguir tocar a operação e você tentar ajudá-las no problema que elas tiverem, né? Para você tirando as barreiras específicas da frente e também você pensar na estratégia lá no negócio. Então, trazendo novas ferramentas, você colocando mais dados para as tomadores de decisões, usando informações, né? Então, esse o nosso papel hoje. Então, assim, a gente confia no nosso time e tem um time em cada das empresas para a gente tentar sempre pensar na estratégia do negócio. E vocês estão bem ligados, você deve estar bem ligado com as diretoria de negócio para entender as prioridades, a estratégia do negócio. Hoje a TI ela mudou um pouco, né? A TI hoje faz parte do negócio, né? Então, assim, não é mais aquele... chama o fulano e conserta computador. Então, hoje a TI faz parte do negócio. Hoje também ajuda no tomador de decisões. Essas tomadores de decisões que vão usar as informações do qual a gente vai dar para eles, como algum BI,
ou alguma, tipo, uma ferramenta de CRM, uma ferramenta no qual que a gente vai criar para eles tomar algumas decisões ou ter informações, para gerar informações para depois beber dessas informações. Então, assim, estamos juntos, trazendo tecnologias para o quê? Ganhar o quê? Escalabilidade na empresa, trazendo mais rentabilidade para a empresa, né? Também no dia a dia. Tá, legal. Cara, e com relação aí à parte de dados, né? Bom, você tem toda uma... Para chegar no dado ali no final, né? Existe toda uma estrutura aí de sistemas, processos que tem que estar bem implantado, né? E sempre está evoluindo também. Mas isso estando ok, como que a gente pode, né, como que vocês se organizam aí para começar a extrair valor de dados, né? Vocês já pensam aí, por exemplo, no pessoal ter um acesso mais fácil aos dados? Como é que lida com a questão, por exemplo, putz, ter acesso à mesma informação, porque isso é uma dificuldade que eu vejo, né? Às vezes os caras vão para a reunião, um diretor comercial vai com uma Cada um tem seu relatório informação. diferente, né? Cada um tem sua informação e no final não bate nada com nada. Esse é um Então, assim, problema, né? já faz uns 3 anos atrás, a gente aqui no nosso grupo implementou já o conceito do Power BI, né? Uhum. Então, a gente criamos... Então, tínhamos essa dor de cada um ter seu relatorinho lá, tirava do RP, só que um fazia um filtro diferente, outro fazia um outro relatório que estava em Excel, e às vezes chegava na reunião de decisões, estavam com informações distintas. Então, você confiava em qual informação? O rapaz do financeiro, da culpadoria, de supply. Então, assim, não dava para tomar decisões com N relatórios. Então, assim, primeiramente, criamos um BI comercial, tá? Comercial, onde todos têm a mesma visão, né? Hoje, todos os dados são compartilhados para os gestores das áreas, né? Então, quando você fala de qual o faturamento diário, qual a evolução diária de uma margem, o faturamento por cliente, os top 10 clientes, top 20 produtos. Então, tudo está lá, está fácil para todo mundo tirar e ter a mesma informação. Então, o que vale hoje é a informação que está no BI, não informações que estão em relatórios distintos. Lembrando que tudo hoje, as informações que vão carregar para o nosso Power BI, são informações que vêm da origem da RP, né? Lógico, Não tem com algumas fontes manipulação. externas de você buscar algumas coisas distintas de mercado, né? Alguns dados que tem, por exemplo, a gente trabalha com TMS para fazer toda a parte de controle de frete, então é uma outra solução que está fora da RP, que a gente fez aí a junção dessas informações, criando um data lake, né? Aqui interno. Então, assim, a ideia é buscando cada vez mais sistemas satélites, as informações do sistema, porque o RP ele não é composto, né? Ele não é especialista em tudo, então você tem que buscar ferramentas que são nicho de mercado, como falei aqui anteriormente, um TMS, ou talvez uma ferramenta de crédito, né? Hoje a gente tem uma ferramenta que a gente criou, uma das empresas aqui, tipo uma ferramenta CPQ, que é uma ferramenta no qual ele é um conceito de CRM, mas voltado muito para price, né? E trazendo que agilidade para os nossos vendedores, colocando um pouquinho de IA, né? Não generativo em cima dela, né? Trazendo uma recomendação de produtos. Então, assim, a gente ganha agilidade e trazendo uma venda mais proativa, né? Com isso, a gente consegue fazer um melhor funil de vendas, né? Trazer mais informações, o quanto de orçamentos que eu perdi e por que eu perdi. Então, isso tudo gera informações e uma visão e estratégia para o negócio, né? Mas, então, aonde estão sendo geradas as informações pode ser em lugares. E a gente forma isso buscando um data lake e gerando as informações num único lugar, que a nossa ferramenta hoje é o Power BI. E isso é a realidade das empresas, né, cara? Nenhuma empresa vai ter um único sistema de gestão que vai dar conta de tudo, não existe isso. Então vai sempre ter um sistema de gestão, um RP ali por trás, mas vai ter sistema especialista, vai ter TMS, WMS. No caso de vocês aí tem até um CRM mais customizado para o negócio de vocês. E aí, assim, falando em dados, né, o que a gente faz bastante aí com a Data Roads é centralizar a informação, né? É tirar a informação dos vários sistemas, colocar, como você falou, num Data Lake ou num Data Warehouse, e aí vir com uma ferramenta, né, de BI, como um Power BI da vida, conectar lá e manter o que a gente fala da fonte única da verdade, né? O dado, né, Então,
onde todo mundo Fidedigno vai ter a tá mesma ali. visão, né? A gente tem em alguma das empresas, a gente está facilitando, então, a maioria dos nossos vendedores externos tem já a rotina de usar um Power BI, né? Então, consultar os seus relatórios, né? Os relatórios com uma visão somente do dia a dia deles, né? Não olhando o das outras pessoas. Então, a gente está fazendo isso. Hoje, uma outra empresas, mesmo a gente não tendo o licenciamento para todo mundo, né? De vendas, mas a gente manda isso, né? Também de um relatório que está extraído do Power BI para cada um dos nossos usuários, né? Via Teams, né? Usando até o Power Automate para fazer isso. Então, assim, a gente tenta facilitar as informações, mesmo nem todos tendo a visão do Power BI, mas as visões são extraídas do Power BI, né? Uhum. Consolidadas através de umas integrações via ETL dos RPs dentro do Data Lake. Mas, assim, a ideia é a gente sempre liberar o Power BI para todo mundo ter essas informações. Então, gradativamente, a gente vai colocando, adquirindo mais licenças, essa ferramenta de dados e informações que a gente tem hoje no nosso A grupo. ideia é democratizar a informação, né? Essa é a ideia. Sim. Cara, e voltando então, há 3 anos atrás, falaram que começaram esse processo aí. É, E essa é uma pergunta que o pessoal que está, empresas que estão começando, que estão começando esse processo agora, o pessoal me pergunta, né, a primeira, como fazer, né? Primeiro, o que eu sempre falo para eles, é o que a gente já comentou aqui, cara. Primeiro processo e sistema tem que estar bem implantado, tem que estar rodando. Não adianta a É gente isso querer aí. falar de dados, se putz, você tem gap lá no teu ERP. Então, soca a ficha para resolver, deixar tudo redondo na medida do possível, porque isso aí também nunca acaba, né? Sim. Mas primeiro tem que ser isso. Depois disso, como que você começa? Pô, como que vocês começaram? E, pô, foi fazendo BI E, primeiro para diretoria, com indicador macro, depois foi descendo para as áreas de negócio. Vocês investiram assim em treinar o pessoal, porque, cara, às vezes o pessoal tá acostumado a analisar planilha, analisar BI ali tem muita facilidade, então não é transformar planilha em BI. Planilha é planilha, BI é BI, você consegue automatizar muita coisa e trazer informação muito mais mastigada. Como é que foi esse processo aí de cultura de dados, assim? bem similar. A gente fala de mudança de cultura, né? Que isso impacta muito no nosso dia a dia, né? Principalmente a gente está nos sistemas. Mas foi bem essa visão mesmo. Então, primeiramente, a gente já tinha os RPs implantados. As empresas que hoje a gente tem, a gente faz uma aquisição e não tem o RP implantado antes de ter as forças de dados, implementa RP, tem um pouquinho de governança da RP, olhando a constituição desses dados, aí sim começa a parte de informação do Power BI. Mas, primeiramente, as informações elas têm que estar fidedignas no RP, né? Então, cria as informações, você cria o ETL, e aí sim você começa a pensar em criar visões de BI. Depois, entender o que a gente quer ter a visão, primeiro. Eu quero ter a visão macro do meu faturamento diário. Legal? Então, primeiro iniciamos pela parte comercial, que cada um tinha seu relatório separado. Então, assim, primeiro definimos quais são os indicadores que a gente queria entender, enxergar. Criamos o nosso Data Warehouse em cima da parte comercial, né? Nossas dimensões, tabelas fatos, né? Então, definimos tudo isso. Depois, entendemos uma governança, quem é a responsabilidade da governança das informações e de quem seria a governança das liberações do Power BI, de quem ia ter acesso, né, ou não, a essas informações. E aí sim, a gente começou a implementação. Aí eu acho que muitas pessoas podem perguntar, gente, preciso de pessoas especialistas para construir um Power BI? Precisa, né? Porque assim, a gente, como a gente falou no início, hoje está muito fácil você ter a informação e sair fazendo, e são ferramentas simples de você desenvolver e criar alguns dash. Mas que a gente fala, qual a importância de você entender e trazer pessoas que conheçam, porque ele vai te dar uma visão um pouco mais, não tão genérica, um pouco mais assertiva, né? Vai encurtar o Então, caminho. cortar o caminho. A gente sim temos, em algumas empresas, lógico, a gente quer sempre que o nosso time ou pessoas de negócio aprendam o Power BI e consigam dar manutenção, né, em alguns dashes. A gente fala, né, que eles têm a expertise de desenvolver internamente. Isso a gente tem. Mas também temos algumas informações que são propriamente estratégica, que a gente tenta trazer algumas consultorias de negócio para fazer uma implementação um pouco mais rápida, né, que tragam mais valor. Mas a gente fez as implementações no início, foram feitas consultorias,
começamos a capacitar alguns times internos, né, tanto de negócio como de TI, para desenvolver alguns Power BIs internos mais simples. E aí também dando manutenção do que foi entregue por alguma consultoria. Então, hoje é o dia a dia nosso é esse. Temos consultoria trabalhando com a gente e temos nosso time interno que consegue dar manutenção, criar algumas informações também, alguns dashboards paralelos. É uma mescla, né, cara? É uma mescla, né? Nem tudo a gente consegue fazer interno e nem tudo a gente consegue também fazer consultoria. A Data Roads, para quem está assistindo, a Data Roads é parceira das empresas da Banzo aí, da Labor, e a gente trabalha junto aí, né, Rodolfo? E, cara, o que eu comento com as outras empresas, vocês são um case aí para nós, grande de BI, é justamente isso. Assim, não tem necessidade de ficar preso a uma consultoria, né? Eu acho que é importantíssimo as empresas terem pessoas capacitadas em BI, em engenharia de dados, em data warehouse. Talvez no começo não seja tão fácil, então eu acho que a linha que vocês seguiram, pô, vamos pedir uma ajuda, uma consultoria de um parceiro aí que já entenda do negócio de BI, já entenda do negócio de distribuição, de indústria, enfim. Aí capacita, treina o pessoal começa a evoluir, porque isso, cara, acho que foi o segredo de, tipo, pô, o pessoal começar a criar corpo com análise de dados, né? Porque o cara tá fazendo também, e sempre vai ter o cara do setor lá, o cara do comercial que tem uma aptidão com dados, uma aptidão mais analítica, o cara da controladoria que por si só já é dados, né? Então, assim, vai ter gente para mexer com BI, e aí, assim, em certos momentos, chamar, né, o parceiro de volta para continuar evoluindo, cara. Eu vejo que esse é o melhor caminho. É o que eu tenho conversado com as empresas aí também, de atuar nesse sentido. Cara, em termos aí de, né, passando 3 anos, 4 anos aí, em termos de análise, né, eu tenho uma visão que hoje, eu até falo assim, cara, toda análise que eu faço tá envolvendo dinheiro. Porque, Sim, cara, é o que, né, é o que move ali, não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não. É o dinheiro, é o lucro, é a rentabilidade, é isso que move a empresa, que faz ela ser sustentável, né, retornar dinheiro aos investidores, pagar os salários. Então, assim, é essa visão mesmo. As análises de dados hoje, elas estão focado em indicadores que ou estão trazendo oportunidades aí de receita, ou então estão de olho em ofensores aí, com despesas e tal. Como é que você sim, vê isso sim, aí? sim, sim. Você que está junto com os negócios aí. Sim, em grande maioria, a gente olha sempre olhando resultado, né? Então, assim, a gente olhando sempre controles de resultado em despesas, né? Quais são os ofensores dessas despesas ou não despesas, o que a gente tem de oportunidade ou não de mercado, né? Principalmente para o mercado, né? Então, avaliando o que a gente não teve de rentabilidade ou de progresso numa tal região ou num tipo de cliente, né? Num segmento de cliente. E aí, hoje, o nosso BI, ele dá toda essa visão para a gente, mas sim, a gente fica olhando sempre, né, eu coloco na visão, o BI, ele sempre trabalha olhando o que você fez, né? Lógico, ele dá uma proporção para você talvez tomar decisões do passado olhando dados do que realizados, né? Aí a gente vem falar um pouquinho hoje de informações de dados, né? Engenharia de dados agora com a IA. A IA não, a IA vai conseguir talvez em cima dos dados te dar uma projeção do que você pode tomar de decisão para o futuro, né? Mas hoje, principalmente o BI, as pessoas falam, mas com o BI eu vou resolver minha vida? Vai, ela vai mostrar para você tendências do que você está realizando até esse momento, né? Sim. Mas ela não vai mostrar para você, se você continuar assim, vai ter problemas, você vai aumentar a sua contribuição, aumentar a sua receita nesse mercado. Não, ele vai mostrar, eu olhando assim, está olhando sempre no seu retrovisor, né? Mas junto com isso que você já fez, né, na parte de dados, você coloca uma IA, no qual a IA vai te ajudar a olhar o seu futuro com as informações que você coletou até agora, né? Então a gente fala, hoje o BI, ele ajuda assim, olhando o que a gente fez e olhando o que a gente pode fazer, né? É o Isso a gente tem primeiro as tomar passo, né? decisões. É o primeiro passo, o primeiro Primeiro passo. passo é olhar no retrovisor, fazer a análise ali preditiva, entender o que está acontecendo. Sim, a gente consegue já ter uma ideia de tendência e tal, mas eu acho que o caminho que a gente está indo é isso aí, cara. Agora pensar em previsões, ainda mais com a inteligência artificial tão, E, tão
Que eu acho que mais hoje as pessoas se disponível confundem assim, um né, cara? pouco, né? É que as pessoas um pouco se confundem hoje, batendo esse papo aqui. Tem dois tipos de IAs hoje que a gente fala, né? Tem as generativas e as não generativas, né? Uhum. Aí, as generativas, o que elas vão fazer? Elas vão olhar, assim, os dados que você tem. Só que elas vão olhar em cima dos dados que você tem e aí te dá insights que você pode usar esse dado para construir algo também. A não gerativa vai trabalhar com dados preditivos, no qual ela vai recomendar através de algoritmos o que você possa fazer, né? Então, essa é a diferença quando a gente fala de dois tipos de IAs, né, que tem no mercado. Então, assim, vamos falar do Copilot, ou do ChatGPT, né, ou do próprio Llama, né, do próprio Uhum. da Meta. Cada um tem seu algoritmo, mas todos os algoritmos visando uma IA não generativa, né? Então, assim, a gente tem desculpa, generativa, a gente tem esses conceitos de IA um pouco diferente, mas, na verdade, elas vão sempre te dar uma tendência, né? Uma constrói uma tendência com dados externos e mais do que você tem dentro de casa, a outra não, vai olhar sempre com uma predição internamente, né? Ou Então, seja, não vai matar o papel. A gente falou esses dias sobre isso do não cientista de vai. dados, né, cara? Não, Que é não, o e cara que vai ele não é trabalhar com responsável para coletar as informações. modelo, vai criar modelo, vai testar modelo, vai para prescrever para fazer forecast mais assertivo. E ele é o Esse cara responsável para trazer as informações, os dados. Sem ele, não consegue trazer as é informações aquela e escadinha, modular né? da melhor maneira. Então, como é que eu como sempre falo pro pessoal, cara, um cara importante para quem está começando lá, vou montar um data warehouse. O que, que eu preciso na minha empresa? Cara, um papel de um engenheiro de dados. É o cara que manja em conectar no RP, em API, trazer os dados, trazer para um repositório. Pô, beleza. Quem que eu preciso na sequência? O analista de dados. É o cara que vai criar visões, sabe usar gráficos, sabe contar história com dados, entende de negócio, faz relacionamento com a área de negócio. Esse é É o muito cara legal quando analista você de fala dados. de ter uma análise de dados no qual ele vai criar um storytelling, que é legal quando você tem, talvez, olhando para um próprio Power BI, olhando o storytelling do que as ações que você vai colocar nos painéis. Porque se você colocar Uhum. um painel só para o painel, o que esse painel vai dar de resultado? Então, criar uma historinha para mostrar esse painel, né? Então, acho bem bacana ter uma pessoa que conhece um pouco de um storytelling, de entender o passo a passo. Então, é bem importante, sim, do jeito que você está falando, também ter um analista de dados, um cientista de dados. E aí o topo da pirâmide é o cientista que vai usar os dados ali já para prever, criar produto de recomendação, etc e tal, que nem você falou, né? Não, legal. Rodolfo, estamos chegando aqui, indo para os finalmente, cara, papo bom. É, Aí, cara, além de, né, bom, a gente falou de gestão de TI, de gestão de dados, de análise, engenharia de dados, ciências de dados. Como que a empresa aí, para quem está assistindo a gente, pode de fato obter proveito aí desse negócio, no sentido assim, de tomar ações, né? Como que como que funciona isso? Por exemplo, pô, eu vou me reunir aqui com um negócio, com uma área de negócio, com a TI, a gente vai bolar uma iniciativa aí de dados, já precisa prever lá no começo que tem que ter alguma ação, porque assim, senão vai cair nisso que você acabou de falar. Pô, colocar um BI para ficar na parede ali, na gestão à vista, sem dizer nada, como que trabalha isso? Fala, pô, a gente precisa fazer ações e tem que acompanhar as ações. Como é que faz isso? Então, primeiro que a gente conversou, né? O BI não pode ser uma única fotografia lá que fica colada e ficar passando um painelzinho lá mostrando, talvez, subiu, desceu, alguma coisa, né? Então, assim, tem que ter pessoas no qual consiga ler essa informação e saber o que vai extrair das informações, né? Então, o que hoje a gente tem? Criar sempre indicadores, KPIs, no qual a gente quer medir e quer, talvez, ter eficiência em cima desses KPIs, né? Então, a ideia é saber o que você quer sempre. A gente sempre falou aqui, falamos já anteriormente. Saber o que você quer, né? E o porquê você vai querer tomar as decisões em cima dessas leituras que a gente está fazendo. Então, assim, a ideia é definir KPIs, em cima dos KPIs, entender o que eles vão ajudar ou não na melhoria ou não de uma construção dentro de cada setor, e aí sim você toma as decisões. Essa tomada de decisões vai desde um diretor, né, no qual ele está avaliando lá, às vezes, um BI mais macro, olhando somente a parte sintética de informações, e vai descendo para a parte mais analítica dos setores, onde ele vai quebrar em drill downs para chegar até no nível, talvez, de uma nota fiscal, talvez de uma despesa lá embaixo. Então, assim,
são N fatores que envolvem a tomada de decisões. Desde o mais macro, no qual o tomador vai lá e olhar, putz, a minha informação de hoje caiu pra caramba, eu vou tomar decisão agora de manhã. Sei lá, vou subir preço, vou mudar, vou ver o porquê tá tendo muita ruptura no meu estoque, eu vendi muito, não vendi mais, conversar com o setor. Então, assim, informações são rápidas, né, os tomadores de decisões. Mas tem que primeiro entender qual é a leitura em cima de qual KPI eu quero mostrar. Então, aí vai da forma mais macro, sintética, até analítica, para envolver, talvez, uma pessoa que vai entender o porquê eu cheguei naquele estado macro. Não, muito bom. É ter uma estratégia, né, por trás, né, cara? Ter mapeado, acompanhar, tomar ação. Não, perfeito. E esse Cara, quando... acompanhamento que eu falei, pode ser do máximo do diretor até no analista. Isso Sim. aí, e os setores vão se conversando. Na verdade, acaba quebrando, né? Normalmente vem lá de cima um indicador macro, esse indicador vem quebrando na estratégia, e aí você vai quebrando as análises também, né? Não, perfeito, cara. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Então, já estamos chegando no fim. Queria pedir, cara, pra gente encerrar aí nosso papo, pro pessoal que tá assistindo a gente, uma dica aí de livro e por que você indica? Conta aí pra nós. Cara, a gente acho que falou esse tema, acho que muito sinceramente aqui na nossa no bate-papo, né? Um livro bem bacana, chama Comece pelo Porquê, né? Comece pelo Porquê. É um livro no qual ele vai mostrar para a gente que vai nos inspirar a gente entender, sempre olhando o porquê da nossa tomada de decisões, né? E depois a gente vai tentar entender por que a gente quer fazer isso e como fazer, né? Não adianta a gente partir do como fazer sem saber o porquê eu quero fazer, né? Então, esse livro, ele inspira muitas pessoas, né? Líderes, né? Que entendem que tudo começa pelo porquê e não como fazer, né? Então, acho bem bacana as pessoas lerem, Cara, né? é muito bom. Entender esse livro. Comece pelo porquê, O sempre, né? Tudo Simon pelo como. Sinek, né? Simon Sinek, isso Tem mesmo. até É o um livro Círculo bem bacana. Dourado lá, né? Pô, É, eu li faz bem, tempo bem... já, mas, cara, é legal que faz sentido, né? Acho que é nosso primeiro... Muito o que a gente conversou aqui. Então, assim, Lá a no gente fala começo. sempre o porquê das coisas. E a gente começa, às vezes, como se faz. Mas você entende o porquê você quer fazer isso, né? O porquê se faz, o como se faz. Então, às vezes, as pessoas, elas fazem ao contrário. Então, você tem um ciclo. Então, sempre o porquê ele está no meio, no começo. E depois você vai abrindo, né? Nunca se começa as coisas como faz e o que você faz. Entender o porquê você vai fazer aquilo. Aquele negócio de pegar e já sair fazendo e entregar e Porque a gente assim... falou da gestão, de entender o negócio, sentir a dor da pessoa, sentar na cadeira do outro. Então, o porquê eu estou fazendo isso? O porquê eu estou entregando? Então, a gente vê muito acalhado o que a gente falou Cara, aqui. e sinceramente isso facilita. Às vezes a gente acha, putz, eu vou querer entender o porquê e vou me enrolar. Não. Quando você começa a entender o porquê, às vezes você vai ver que você vai fazer uma solução simples que vai trazer valor. Às vezes você quer bolar um negócio mirabolante, gigantesco, complexo, achando que vai atender, e aí você passa dias, semanas para resolver, chega lá, pô, mas cara, não é isso que eu preciso, cara. Então, por que eu fiz isso? Qual o valor que eu estou entregando? Né? Eu já fui executar antes de saber o porquê eu estou executando. Show Né? de bola. Então, acho que vale uma reflexão entender. Vale mesmo. Rodolfo, cara, obrigado aí pela tua presença. Foi um excelente papo A gente está aí. à disposição para bater mais papo Diretamente aí de São Paulo. para mim. Falando São remotamente com a gente aí, cara. É isso aí. Muito obrigado, cara. Valeu. Galera, ficamos aí com as podcast Gestão com Dados. Hoje falamos aí com o nosso amigo Rodolfo sobre desafios de TI e dados nas empresas. Falamos sobre quais são aí as tecnologias que o pessoal está usando. Falamos sobre negócio, enfim, sobre inteligência artificial, como sempre, não dá para faltar. Curta, compartilhe e continue acompanhando com a gente a série Gestão com Dados. Um abraço e até mais.